Bom, pessoal, a partir de tudo que foi dito aí, nesses 4 primeiros vídeos nossos, com relação à agricultura, lá desde os primórdios, né, desde quando as sociedades eram nômades, passando pelas primeiras produções de excedente, depois o plantation, a agricultura empresarial e um pouco do cenário da agricultura de hoje, né, nos dias atuais, vamos aqui tratar dos sistemas agrícolas em cada região do mundo, né? Principalmente nas regiões mais importantes do ponto de vista econômico e as regiões que produzem, acabam no final das contas produzindo mais comida, tá certo? Vamos começar pelos Estados Unidos, que é um clássico, na medida em que vocês até estudam com bastante frequência, desde o ensino fundamental, a ideia lá dos cinturões agrícolas, que eles chamam de belts, não é isso? E para a organização dos cinturões agrícolas existe uma lógica, tá? Na agricultura, que de alguma maneira vai servir também para a agricultura brasileira, tá certo? Mas quando a gente for lá no capítulo 9, tratar da agricultura brasileira, eu explico melhor isso. Mas vamos entender essa lógica dos cinturões agrícolas nos Estados Unidos. Pensa na natureza do produto que a gente está trabalhando, né? São produtos agrícolas, portanto, são produtos perecíveis. Eles, é claro, tem uma variação aí, há alguns produtos que são mais perecíveis do que outros, mas de maneira geral, não são produtos com um prazo de validade muito longo, tá certo? Então vamos lá. Os produtos mais frágeis, que seriam legumes, verduras, frutas, normalmente eles são produzidos mais próximos do mercado consumidor, justamente para que o deslocamento seja o mais rápido possível, né? Para que o produto chegue o mais fresco também possível para o consumidor, tá certo? E como são produtos que, de uma maneira geral, não precisam de grandes extensões de terra para você produzir, como é o caso do alface, do agrião, temperos como salsa, cebolinha, coentro, esse tipo de produto muito perecível, ele tem que ficar ali nos arredores dos grandes mercados consumidores mesmo, tá certo? Para dar tempo de eu fazer um transporte rápido ali de 1, 2 horas, sem submeter o produto a um sacrifício muito grande, muitas horas de confinamento, muitas horas no sol, porque eu corro um risco enorme desse produto já chegar estragado lá para o mercado consumidor, não é isso? Então, de uma maneira geral, esses produtos mais frágeis ficam mais próximos dos grandes centros urbanos, tudo bem? Como eles não precisam de grandes extensões de terra para serem produzidos, isso acaba virando também um trunfo, porque mais próximo dos grandes centros a terra vai ser mais cara. Concorda? Normalmente você vai ter mais vias de acesso aos grandes centros urbanos, é mais perto dos serviços. Então, de uma maneira geral, todos os terrenos mais próximos dos centros urbanos ou propriedades agrícolas mais próximas das grandes cidades tendem a ser mais caros. Então, normalmente você tem propriedades de menor porte. Então, olha a associação que eu acabo fazendo. Produtos perecíveis, que precisam estar próximos das grandes cidades, mas não precisam de grandes extensões de terra. E aí eu cultivo esses produtos próximos dos grandes centros em pequenas extensões de terra, e aí eu não preciso desembolsar um dinheiro muito grande para ter uma propriedade enorme, tá? Porque um legume, uma verdura, ele pode ser muito bem produzido em propriedades de menor porte. Perceberam a lógica aí? Perceberam a ideia? Bom, outra gama de produtos que também tem um pouco essa característica são os derivados do leite, tá certo? Justamente porque o prazo de validade é mais curto, a natureza do produto é muito parecida nesse sentido, né? Eu não tenho muito tempo para usar o leite, usar um iogurte, usar um queijo, uma manteiga. Então ele precisa chegar rápido ao mercado consumidor. Então, é um outro tipo de produto, um outro cinturão agrícola que precisa estar próximo ali do mercado consumidor. Portanto, olha bem aqui a ideia. Espero que vocês estejam pegando. Na medida em que eu vou me afastando dos grandes centros consumidores, tá? Eu vou tendo a chance de produzir mercadorias menos perecíveis.
tá certo? Porque elas vão resistir mais a longas viagens, elas podem estar armazenadas por mais tempo. E, coincidentemente, eu vou precisar de propriedades maiores para esses produtos com essa característica de serem mais resistentes. Então, por exemplo, soja, milho, trigo, algodão, a própria carne, que eu posso congelar e ela fica muito tempo, ela resiste muito tempo aí armazenada. Estão se ligando? Então, eu posso manter toneladas de milho armazenada em um silo, tá? Uma estrutura de armazenamento, um cilindro de armazenamento ali, em condições mínimas, mesmo estando distante dos mercados consumidores, e eu levo esse produto para os grandes centros. O transporte ele pode ser longo, é claro que se for mais perto, melhor, mas o produto não vai estragar durante a viagem, tá certo? E a mesma coisa pode acontecer com a carne. Eu vou lá criar o gado, né, numa extensão de terra um pouco maior. A carne pode ser congelada, pode ser armazenada e pode chegar depois ao mercado consumidor. Então, reparem, a organização dos cinturões agrícolas, dos chamados belts nos Estados Unidos, segue essa lógica, tá certo? Produtos mais perecíveis, mais próximos dos grandes centros consumidores, produtos mais resistentes, mais distantes. É evidente que entra aí uma outra variável, que é a variável climática, tá? Dentro dessa lógica, eu vou produzir aquilo que o clima, o solo, as características físicas do lugar, tá, me permitem ter uma maior produtividade, tá certo? E é isso que define, por exemplo, eu ter cultivos de verão nos Estados Unidos mais ao sul, como é o caso da laranja, porque o clima ajuda. Já o trigo pode ser produzido um pouco mais para o norte, porque ele resiste a temperaturas mais amenas, ele se dá bem com temperaturas mais amenas. Perceberam? Então, eu junto essas questões, tá, e vejo aonde o potencial de produção vai ser melhor. Tá? E aí eu vou organizando a agricultura, tá, dentro dos cinturões, dentro dos belts. Tá? Nos Estados Unidos funciona desse jeito. E como eu disse no início, no Brasil, tá, essa lógica ela acontece também, tá certo? Mas é um assunto para mais para frente aí. Tranquilo? Vamos lá.